católica? Porque tinha padres que apoiavam, outros... Um dos padres que o seu Chagas sempre falou que apoiava a esquerda era o padre Caetano. Já ouviram falar no padre Caetano? Já? Teve um episódio narrado pelo Neton de que o padre Caetano realmente lhe dava todo o apoio, só que depois, quando eles foram presos, eles descobriram que quem delatou, né, eles passou esses nomes para a polícia foi exatamente o padre Caetano. Não sei se você ouviu essa versão também. Surgiram várias versões. É por isso que criou aquele medo, assim, até de a pessoa se aproximar muito, porque a gente nunca sabia quem era quem, né? Pareceu essas versões. Quem era o padre Caetano? Na sua... Não, eu não conhecia o padre Caetano. Não. Sabia que ele participou? Ele participou, eu não conhecia. Eu quando cheguei em 67 aqui, que eu conheci o seu Chagas, eram pessoas que já estavam por aqui, que já tinham passado e que eu só ouvia falar, né? Mas em 67, né? Eu só ouvi falar 68, também. como é que era a relação da igreja? Assim, vocês tinham alguma aposta da igreja, um partido? Tinha uma relação? Não tinha relação. Ela era muito influenciada pela TFP? Não, a TFP não é uma fase. Não, eu sei, mas aqui, a igreja aqui era totalmente influenciada. Não, acho que aqui... Quando nós criamos o PCB, e meu pai tinha uma fábrica de móveis que varava do outro lado da rua, tu chegasse aí em reunião lá, que era eu cheguei. Pedro Baião, assim, Gararra Pedro Baião era a fábrica, né? E de lá para lá era a loja, da Feliciano Coelho. Então eu botei uma placa grande do PCB lá, uma foice e um martelo para chocar mesmo, porque eu queria na legalidade, assim, desmistificar aquilo, de tirar aquele rótulo pesado que, né, para aliviar mais. E a minha mãe era do apostolado de oração, meu pai mariano, e eu fui sacristão na igreja aqui da Conceição, entendeu? Mas nunca achei, assim, como ninguém me formou como comunista. Eu procurei sozinho, descobrindo as coisas. Quer dizer, nem partidos, nem... Então não tinha essa conversa muito intelectualizada com o Chaguinha. Um dia, mas muito independente mesmo. Tanto que nós tínhamos um conflito de... Ele ainda não saiu. Espera que ainda vamos ter tempo para ver. Porque eu dizia que o pessoal que veio exilado, que foram exilados, aliás, e que foram anistiados, os que foram exilados não eram comunistas. Eu não acreditava que fosse, porque quando eles voltaram, quase todos tiveram o poder na mão e não tiveram atitude diferente, porque não disseram por que fugiram, entendeu? E eles diziam, não, calma, ainda vai ter tempo. Não tem, porque o comunista é comunista. Os caras foram exilados. Quando voltaram, foram anistiados, tiveram tudo para implantar um modelo, pelo menos começar uma transformação, e continuaram na mesma vida, e talvez, sei lá, igualzinho. Então não eram comunistas, né? E realmente eu acho que não eram pessoas que os mais vitimados pela exceção foram pessoas que realmente não eram, alguns pelo modismo, o próprio Genuíno entregou pessoas aqui no Araguaia, sabe? Eram pessoas que não tinham, assim, não deram uma demonstração do porquê que fugiram, que foram anistiados, aliás, exilados. E a gente tinha isso com o Chaguinho, eu dizia para ele que, não, ainda vai ter tempo, calma, que vai ter tempo para eles mostrarem isso e tal. E eu sei que ele morreu, eu não vi mudar nada. E até hoje os comunistas que foram exilados, tanto Dante de Oliveira, José Serra parece que foi exilado também, Fernando Henrique, todos eles tiveram comando na mão para mudar e não vi nada. O senhor me perdoa a curiosidade sobre o movimento Gasga e sobre também as prisões de 73? Quando é que esses presos voltaram para Macapá? O que eles relatavam, o seu Chaguinha? Chegaram a ser torturados? Olha, o seu Chaguinha... Como foi esse tratamento deles lá? O seu Chaguinha, aí ele disse que aqui ele sofreu uma tortura, mas em Belém não. Quando ele falou o seguinte, que eles levaram para Belém, e lá quem recebeu eles foi um tal de coronel, eu não sei, eu esqueci o nome dele. E aí eles chegaram tudo algemado ou amarrado, né? Em arame, essas coisas. Quando chegaram lá, esse coronel, eu acho que eram oficiais novatos, né? Ele disse assim, olha, solta esses homens aí. Solta esses homens.
E soltaram, assim, desamarra coisa, e eles foram tratados mais humanamente, né? Lá não houve tortura, segundo o seu Chagas, lá não houve tortura, eles foram soltos, foram tiradas as algemas e tudo, e estavam presos, estavam detidos. Mas, e o seu Chagas disse que ele foi fazer, aí começaram a fazer os interrogatórios, mas assim, sem tortura, né? Pelo menos o seu Chagas falou isso aí. Mas em Macapá houve tortura, antes de ir para Antes de houve. Como foram essas torturas, como ocorreram? Pancadas, foi lá na Fortaleza, né? Eles levaram tudo para Fortaleza. Lá muitos foram espancados, né? O senhor lembra que ele contava que regiões eles chegaram a arrancar as unhas dele? Chegaram a arrancar a unha de alguns presos, mas a gente só ouvia falar também. Em Belém, o seu Chagas disse que eles foram tratados bem. Bem, que eu digo assim, sem tortura, né? A tortura do seu Chagas, então, foi uma tortura... O senhor sabe contar? Ele contou como foi a tortura dele? Ele contou que, parece que bateram nele, né? Empurraram, que ele estava com venda, né? Mas ele eu acho que foi só alguns cacetões, né? Que não teve choque elétrico nele, pelo menos, né, não nessa época. O seu Chagas falava mais em tortura no tempo quando fui preso em 64. Lá ele teve choque elétrico? Choque elétrico, ele ficou num trem, ele foi preso, parece que em certo navio. E trouxeram ele pra cá. Então lá ele sofreu várias serviços, né? Pancada e coisa. Essa do engasga foi mais assim, foi aqui. Aqui teve tortura, mas em Belém já esse coronel, não sei o nome dele, não lembro. Nem em Macapá, você não lembra também o nome de nenhum dos militares que prenderam esse grupo junto com o Chaguinho? Eu lembro de policiais, na realidade eram os policiais que iam buscar, os militares faziam o apoio logístico, né? Tem o Durastel, de policiais, Durastel, tem aquele... Coronel Josemir é dessa época? Era o comandante, era um dos comandantes, agora eu me lembrei. Que ele trabalhava lá no Palácio do Governo. Eu não sei se o Zé Índio, ele na época não era o secretário de segurança, não. Não, o secretário de segurança nessa época era Campos, não sei o que, Campos. E segundo, foi ele que montou esse esquema para trazer a polícia militar, por isso que montou esse esquema de engajo. Você chegaram a visitar o Chaguinho quando ele se mudou para o Zerão? Saiu da FAB, Não, a gente acompanhava, sempre acompanhando ele. Inclusive essa casa lá do Chaguinho lá do Zerão foi a Janete que deu para ele. Deixa eu perguntar para vocês, o Célio falou que ele se sentiu muito só lá, se sentiu assim, porque as pessoas visitavam muito ele quando ele morava aqui na FAB. E aí ele ficou doente e levaram ele lá para casa dele. E um senhor chamado Paulo, uma vez fez uma visita para ele, o casal, Paulo e a esposa dele, e falou alguma coisa para ele, que desde que isso aconteceu, ele ficou transtornado emocionalmente. E que disso daí desencadeou um AVC e posteriormente o falecimento dele. Vocês sabem alguma coisa disso? Quem seria esse Paulo? O que possivelmente ele teria falado? Paulo Melo. Vocês ouviram falar em algum Paulo alguma vez? Olha, tinha um Paulo que ia muito lá o Paulo Melo, né? Paulo Melo? O Paulo, mas não quer dizer que foi esse Paulo que visitou lá, né? Eu estou dizendo que um dos Paulos que Professor Paulo Melo? O Paulo Melo, quando ele veio de Pernambuco, ele ficou lá na casa do seu Chagas, morou lá com o seu Chagas. Ele era muito amigo, né, do seu Chagas. Eu acho que você não chegou no horário. E o Paulo
Não, porque o Paulo Melo, quando ele logo ele chegou aqui, que ele morou lá. É logo que ele chegou, ele morou lá com ele uns dias, até ele se arrumar por aqui, aí, Lá na fábrica. lá na Fábio, lá na casa do seu Nabi, morou lá com ele, né? Pouco tempo. Foi, pouco Ele tempo. estava com a esposa na época, não. Não, eu acho que não, eu estou dizendo, eu acho que não tem nada a ver, não tem, essa pessoa não tem nada a ver com o Paulo Melo, não. O Paulo Melo é muito conhecido. É. Deveria, né? Essa pessoa não tem nada a ver com o Paulo Melo. O Paulo Melo é outra pessoa. Não sabe quem é? Não. O coronel, não é o coronel Fontenelles? Você não está conseguindo lembrar? Lá em Belém? Não, daqui. Francisco Fontenelle, onde eles foram presos a primeira vez aqui. Não. Eu não, quer dizer, eu não sei não. É, foi relatado pelo seu periquito. É, né? Esse coronel seria a família dele, na verdade, né? Que na realidade a gente ficava assim muito alheio, né? As coisas que aconteciam pra lá. Tanto é que a gente não sabe, né? Muita coisa a gente não sabe porque a gente ficava alheio. Vou dar uma leveza na entrevista. Foi para a clandestinidade dos partidos comunistas, e lá o partido era, o PMDB era um MDB, era um Tinha dois, né? Movimento O da direita é a Arena, né? O da direita é a Arena. É. E eu não digo esquerda, mas os opositores Ficar no MDB. no MDB, inclusive os de esquerda, né? Também estavam no Não, mas é MDB. isso que eu estou perguntando. Eu quero entender se as pessoas que militavam, digamos, no PCdoB, que elas saíram dos seus partidos de origem para se filiar ao MDB, ou elas continuaram no MDB e formaram... Não, só tinha esses dois. Saíram, então, né? Não, depois, Era depois do possível, golpe, né? acabou os outros partidos. Não Outros tinha. partidos eram isso, Só dois. tinha esses dois. Isso, mas... Mas Aí- nem todos os líderes de esquerda que você está colocando isso, né? Chegaram a dialogar com o MDB. Por isso que eu lhe perguntei quem foi desse grupo. Mas o Ah, sim. Aqui podemos ter alguns líderes, né? Por exemplo, Bingo Shoa, Tem um show, Lucimar Mora del Castilho, Antônio Ponte. Antônio Pontes. O Antônio Pontes, ele foi do Foi. MDB, sim, mas ele foi do PCdoB? Não, Não, PCdoB não. não, passou muito longe. Desse movimento mais de esquerda mesmo, que foi do Partido Comunista, que foi mais do enfrentamento, teria sido o seu Chaguinha, pelo que está. O referencial era o seu Chaguinha. Olha o orientador intelectual da história. Que havia uns mais operários humildes que não tinham leitura, mas eram realmente comunistas. Na realidade, Mas ele era mais orientador. na realidade, o seu Chaga, ele não trabalhou assim com os comunistas, não, era pessoas ligadas à esquerda, né? Naturalmente, os mais que tinham um maior ímpeto revolucionário era que ele levava para as fileiras do partido. Falando assim em Gaza, vocês lembram alguém que agiu como perseguidor em Gaza? Como engasgador, né? Sim. Eu não lembro. Olha, eu ouvi dizer que os caras, alguns da polícia da Guarda Territorial. O que falava que eram os membros da Guarda Territorial, era a polícia. Era os policiais, era a polícia. Tinha sido extinta. A Guarda Territorial não existia mais, porque chegaram a ser a ir para a Segunda Guerra. Não chegaram a ir, né, na Segunda Guerra, mas parece que embarcaram, mas não chegaram lá. Bom, foi extinta a polícia. Eles queriam que criassem a polícia militar aqui. Mas para criar a polícia militar tinha que ter um motivo. E o motivo era criar um terror para que isso justificasse. Mas não tem nenhuma pessoa que vocês lembrem que agia desse outro lado, de perseguir, de torturar? Pessoas, assim, Era a polícia, a entidade, a polícia. É a polícia mesmo. Mas não tinha quem comandava essas operações, sabe? Por exemplo, as prisões que vocês começaram a relatar. Quem foi que prendeu? Quem? entrava Em 73 a gente teve uma leve de prisões também, que foi o Chaguinha, foi o seu eu não sei, eu acho que. Mas o engasgado foi em 73. Certo. Então, nesse momento, 73. Entrava um Quem era no exército, né? Quem comandava essas ações de dessas Olha. O prisões? governador era o Lisboa, né, nessa época? Pois é, eu não sei precisar qual era o governador. Era o Lisboa Freire ou Ivan Noé? Eu acho que Acho que vai eu acho que era o Manuel, mas... Olha, era a polícia, assim, era a polícia
era a polícia, né? Durastel, tinha o Durastel policial. Tinha o... Vocês estavam presentes, assim, próximo ao Chaguinha, no momento que ele sofreu um atentado na casa dele, Olha, eu sei desse... Isso aí, eu não analiso como se fosse assim um atentado político, né? Eu acho que a pessoa que fez isso era algum maconheiro, alguma coisa assim, que por droga assim, ele tentou, ele realmente esse caso aí. Mas furtar, é pra furtar, você acha? Eu acho, né? Aí lá parece que o pessoal do seu navio correram e depois aí foi embora. Foi uma pessoa só. Foi uma pessoa só. Devia ser algum translocado lá. Dinheiro para comprar cachaça. Eu não analiso como se fosse alguma coisa política, né? Eu nem lembro disso. Aconteceu com ele. Aliás, o seu Chagas sofreu uma vez um acidente, quebrou a perna também. Por coincidência, foi uma pessoa ligada ao Valdez. Mas, inclusive, o seu Chagas, naquela época, o Valdez era... Fiquei com medo que ele tomasse, que ele tivesse um ataque, um atentado assim, na emoção dele, morresse. Quando ele fez 70, 80 anos, que o Capi mandou a polícia militar tocar o parabéns à frente da casa dele. Cara, tu quer matar o Chaguinha? Com a cidade, um monte de farda. Agora, entre várias pessoas que passaram pelo seu Chaguinha, e o seu Chaguinha, quer dizer, gerações foram passando, né? Ele orientando coisa. Uma das que eu achei assim, que ele tinha um carinho muito especial era pela Janete. Ele sempre dizia que ela era comunista. Sabe que a Janete, ela tinha toda... Era pessoa de movimento, né? E nessa época que eu conheci ele, o Capi já tinha passado pelo Colégio Mapaense, já estava para Belém, quer dizer, estava fora daqui. É por isso que a gente fala assim, a gente não fala neles, porque eles estavam já noutra, muito longe daqui. Mas o seu Chagas sempre frisava que naquela época dois líderes que ele achava realmente importantíssimos aqui para o Amapá, que seria o Capiberibe e o Leonardo Gazel. Naquela época o Randolfo fazia parte com vocês? Não. Bem para frente, Então, inclusive quando houve o engasga, eu me lembro uma vez que alguém disse assim, olha, eu acho que é o Capi que sequestrou um avião para Cuba. Essas conversas assim que apareciam por aí, né? Naquela época assim, a gente se ficava tão deprimido que tinha tanta conversa assim contra os comunistas, absurdas. Não tinha nem como acontecer. Por exemplo, durante o engasga, eu soube. Houve aquela convulsão aqui na cidade, aí eu soube através do Odilardo, né? O Odilardo disse, olha, prenderam o Chaguinha. Eu digo, mas o que foi que aconteceu? Não, tem um movimento aí, um tal de que estão engasgando as pessoas, estão dizendo que tem um grupo aqui que foi treinado em Cuba, está agindo aqui. Era essa que era a tônica naquela época. Que um grupo veio de Cuba, né? Justamente a ditadura plantou aquele negócio, né? O que doía mais era que a população acreditava até que tinha gente com uns patinhos assim, que pulava assim, a 5 metros de um terreno para o outro, fugindo da polícia, aquelas coisas assim. Que tinha uma loura que levava bombons para dar para as crianças, para envenenar. Então essas coisas assim, tão rasteira, absurda, tinha gente que acreditava. Então é essa que a gente via assim, quando o seu Chagas citava, que me dói mais a ignorância do povo. Então é aquelas coisas, né, que inclusive citar, é por isso que o Che Guevara se deu mal na Bolívia, que ele escolheu a Bolívia, que era o país mais miserável que tinha naquela época, né, da América do Sul. E não conseguiu. Seu Lúcio, me permite, na sua fala, respeito a essa
curiosidade. E os familiares dessas pessoas acreditavam também? Como era o tratamento dos próprios familiares da igreja com essas pessoas que eram acusadas? Olha, quando houve o golpe militar, uma das entidades que contribuiu foi a TFP, não foi? Tradição, Família e Propriedade, era justamente a igreja. A TFP, ela, digamos assim, ela contribuía muito para que os fiéis acreditassem na ditadura militar e contra tudo que era comunista era contra Deus, né? Então essa que a igreja contribuiu. Da TFP? Não, aqui não tinha, ela não atuou. Mas tinha os grupos, né, religiosos, vinham de fora. Esses grupos que apoiavam a ditadura no Amapá, você lembra? Que apoiou além das escadas. Eu lembro bem que eles dormiam e ficavam. Olha, quando eles dormiam, se agasalhavam ali no Colégio Amapaense. Que uma época eu até. Parcela de estudantes apoiaram a UEX, a própria UEX apoiou na época, né? A própria UEX apoiou. E outros. Eu me lembro que, às vezes, quando eu estudava no Colégio Amapaense, aí eu comecei a falar sobre alguma coisa sobre Fidel Castro, essas coisas, né? Assim, coisa de esquerda. Aí os colegas disseram, olha, cuidado que senão os militares vão te pegar ainda. Quer dizer, era um medo assim, constante, né? E aquilo ali, claro, a gente fica amedrontado mesmo. Inclusive, eles falaram naquela época da Operação Condor, né? Que justamente foi na época quase do Engarigado, que quando aconteceu em 73 em Engarigado, também aconteceu o golpe do Pinochet no Chile, né? Então, aquilo ali Acho que a história. se aprofundou mais, quer dizer. A história fora do Brasil contribui muito para muitas coisas aqui dentro que nem aconteceram. Ficou mais duro, mais tenso, né? Então eu me lembro que as pessoas, elas começaram a não dizer nada contra os militares, né? Então os militares, eu acho que é por isso que, dessa época, que os professores do Amapá, eles foram absorvendo uma certa, assim, um puxa-saquismo em relação ao governo. Eu digo governo militar, né? Tanto é que depois, mesmo na fundação do sindicato dos professores, as lideranças sindicais, que eram ligadas a pessoas que iam ser diretores de escola e tudo, eram pessoas que, por exemplo, no tempo do velho Barcelo, que faziam festa nas escolas, chamavam Barcelo, né, a Marinha. Então, o sindicato foi se apelegando muito. E isso refletiu, eu sou do quadro federal de professores, isso refletiu que até essas lideranças, até recentemente, eles sempre estavam do lado da direita. Eu pensei que até que com a democratização, tudo, aí o quadro federal está se extinguindo, né? Aí veio o quadro do Estado, mas parece que é a mesma coisa. Então a educação, os professores sempre, às vezes, estiveram um pouco mais ao lado da direita. Eu pensei que fosse mudar, mas porque muitos professores vieram de outros estados, né? São novos, têm outras ideias, mas parece que na realidade não são outras ideias, são velhas ideias. Então é por isso que a gente vê o grande problema do quadro de esquerda em relação à educação aqui no Amapá. Digo assim, não a educação, em relação aos sindicatos dos professores. Vamos começar. Meu nome é Raimundo Maciel de Araújo, mas sou mais conhecido como Dinho Araújo desde 70, quando eu comecei, né, a sair de casa. E hoje eu trabalho com produção cultural, com arte, eu sou escritor, ator, músico, tudo que
que tem a ver com arte, eu tenho um pouco de inserção nessa parte. E trabalhando, ultimamente eu estou dando um apoio para o governo do estado na questão na HPEL, mas a disposição lá da FLAP, Feira do Livro do Amapá. Eu sou Lúcio Maciel da Silva, eu sou professor e biólogo e também tenho mestrado em Ciências da Educação, pela UTIC, em Assunção. Eu atualmente também trabalho como professor lá na Escola Estadual Sebastião Leni, aí no Buritizal. Eu trabalhei como biólogo na prefeitura, no tempo que o prefeito era o João Capiberibe, né, lá no museu, lá no Parque Zoobotânico, fiz um trabalho e atualmente sou só como professor. Eu poderia dizer que eu conheci o Chaguinha quando eu tinha 15 anos, eu vim de Calçoene, garoto do interior, né, mas com curiosidade, eu me lembro que eu lia muito aquela revista Cruzeiro, Manchete, Fatos e Fotos. Então eu, naquele tempo não tinha televisão, a comunicação era muito parca, né? Mas mesmo assim tinha aquela curiosidade. Eu ouvia se falar muito na Revolução Cubana, né? Eu já ouvia através da BBC de Londres, a Rádio Central de Moscou, o que tinha acesso, né? A comunicação que tinha acesso era isso. E a Rádio Habana, né? Então eu tinha aquela curiosidade. Curiosidade também que eu via na Manchete, aquele barbudo que foi condecorado pelo Jânio Quadros, né? Aí eu vim, tudo isso depois de saber através do Chaguinha. Foi justamente aí que quando vim estudar em Macapá, que eu vim de Calcém, vim estudar em Macapá, tinha um amigo meu chamado Caiá, atualmente ele mora em Natal, né? O Caiá, eu conversando com ele, era muito amigo dele, né? Ele disse assim, ele via minhas curiosidades, então ele disse, eu vou te levar para alguém que tu vai conhecer, tu vai gostar. Aí me levou numa casa ali na Jorge Silva não, Odilardo Silva. E lá morava o seu Chaguinha, foi quando eu conheci o seu Chaguinha, vi aquela pessoa humilde, né? O que me chamou muita atenção, justamente era uma pessoa muito humilde, trabalhava com carrinho de mão, fazendo frete, carregando plantas, né? E eu tive muita curiosidade de ver aquela pessoa assim, justamente o perfil dele, né? Como pessoa social, mas que quando eu cheguei lá, tinha muitos livros, lia muito. Aquilo ali foi que me chamou muita atenção e eu comecei a ir lá, né? E foi assim que eu conheci o Chaguinha. Eu vou do início, né? Em 74, mais ou menos, eu tinha 16, 17 anos, talvez até antes. Ao lado da minha casa havia um protestante, o senhor que era crente, que consertava a rádio. E um certo dia, eu, jovem, né, via a polícia, o exército, entrar na casa dele e, assim, insultando, batendo, sabe? E na minha cabeça era o seguinte, meus pais diziam que os mais velhos, os pais, não apanhavam, que apanhavam eram os filhos se fizesse uma criação. E aquilo foi muito estranho para mim, ver aquele senhor sendo insultado, sendo empurrado e tudo, o senhor, pai dos meus vizinhos lá da minha idade. Aquilo me deixou meio traumatizado e eu perguntei para o meu pai por que aquele senhor estava sendo maltratado daquele jeito. Mas é porque ele é comunista. E aquilo ficou na minha cabeça, eu fui sair atrás para querer saber o que diabo era comunista, que tão ruim assim, que fazia com que foram bater naquele senhor, empurrar. Oi? O ano? 72, 70, não, foi 72 por aí. E aí aquilo me deixou muito curioso para saber que diabo era comunista, que era tão ruim assim, para que a pessoa
aquele senhor merecesse ser maltratado daquele jeito. Você lembra o nome desse senhor? Não lembro, eu sei bem que ele era protestante, e a gente já viu um certo conflito já entre a gente, por nós sermos católicos e eles protestantes. Mas ele consertava a rádio, né? E o pessoal achava que ele era... O comentário era que ele consertava os rádios que se transmitiu com a Rússia, com Cuba, com os países, né? E na época também aquele professor Gurgel, Padre Jorge, que depois eu vim saber que também não era comunista, mas eram pessoas que insurgiram contra o regime, né, alguma coisa que eles não gostavam, era logo tratado de subversivo e tal. E aí eu fui procurar saber o que era comunista, e o tempo foi passando, eu fui tendo acesso à leitura sobre essa questão, e um dia, eu sei que foi uma convenção do MDB, era MDB e Arena, não lembro bem quem eram os candidatos, eu sei que foi ali na Jovílio na Elias e Levi, havia uma convenção, um encontro num dia de domingo, eu aproveitei, e eu havia ouvido falar que havia uns comunistas, né, que havia uns comunistas na Amapá, e lá seria um lugar onde eu iria encontrar essas pessoas. Eu fiquei curioso para conhecer um comunista, 17, 18 anos, fui nessa convenção, era ali, foi na Elias e Levi, por perto dos escoteiros do trem, certo? Aquele pessoal antigo, o Azevedo Costa, o seu Benedito Shoa, Bingo Shoa, Lucimar do Castilho, aquela turma antiga do MDB. E lá eu acabei me filiando no MDB e também me aproximando do MDB e conhecendo o Fernando Medeiros, o Santana, que era um operário, um rapaz que até russo falava, ele era ele não era daqui, mas ele trabalhava na Icônia, que depois veio a ser candidato pelo Partido Comunista junto comigo, o Santana. Ainda mora aqui? Não, ele inclusive já faleceu. Porque ele foi embora logo que nós fomos candidatos, eu, Fernando Medeiros e ele, fomos candidatos a deputado federal pelo Partido Comunista aqui em acho que 86, não lembro bem. Foi para a Constituição, entendeu? Foi quando a Raquel foi eleita, o Marcelo, o Geraldo Trindade, esse povo. Nesse mandato, acho que foi 86. Santana, você sabe se ele tem família? O Moreno, ele era casado com uma filha do... não lembro o nome agora, mas ela morava ali perto do Urcabá, do Bandeirante, por ali. Era esqueci o nome do moço lá. Bom, Pessoa não. Era do Galego, não? Não, na Feliciano Coelho. Inclusive tem um que é médico, vou lembrar o nome dele no decorrer aqui, acho que. Bom, encontrei com o Fernando Medeiros e o Chaguini, não foi dessa vez, foi o Fernando Medeiros Santana, que posteriormente viemos a ser candidato pelo Partido Comunista para utilizar o espaço na rádio, tudo para rádio e televisão, para divulgar o que era o Partido Comunista e tudo mais, né? Isso já em 86 já. E aí, bom, mas depois do MDB, o Chaguinho, que é onde é que o Chaguinho entra aí? E conheci esses comunistas, começamos a trocar livros e informações sobre o Partido Comunista, e os partidos comunistas estavam na ilegalidade na época. Mas eu queria me filiar, me juntar aos comunistas, né, fazer parte do partido quando... É por isso que o MDB na realidade era uma frente, né? Naquela época, era uma frente que congregava os comunistas e todos os outros de esquerda, né? Depois da ditadura, né, foram os partidos que foram extintos. O Partido Guarda-Chuva era o MDB. Foram extintos os partidos, né, foram para a ilegalidade, os partidos comunistas, e aí os comunistas todos foram para o MDB, na verdade foi lá que eu encontrei esses comunistas. E aí foi que eu ouvi falar do Chaguinha. E logo no ano seguinte, parece que veio para a legalidade, os partidos vieram para a legalidade, e eu queria entrar no partido. Foi que eu encontrei com
foi o Mariozinho, o Caiá, que disseram que dava para entrar no Partido Comunista, não tinha problema. Mas tinha que primeiro ter uma conversa com o Chaguinha e com o Lúcio, se eu não me engano, era contigo, né? O Oswaldo Simões, antes de entrar, porque havia aquela né, assim, comunista, é ou não é um olheiro espião, alguma coisa assim, que havia, né, a clandestinidade, o pessoal ficava meio temendo quem estaria entrando ali, tinha que conhecer primeiro e tal. E eu não gostei. Né? Podia de repente ser um. Eu achei aquilo uma bobagem, eu achei que não vou ver esse Chaguinha não. E procurei o Raimundo Ginques em Belém, que eu já conhecia, que eu havia estudado lá, e sabia que o Ginques era comunista e tudo mais, era presidente do Partido Comunista lá. E eu não fui conhecer o Chaguinha ainda nesse momento, né? Aí aproveitei uma ida em Belém, que eu viajava muito para lá, que meu pai tinha uma fábrica de móveis, e eu comprava muito a matéria-prima, a coisa do nosso, né, da fábrica, em Belém. E eu viajava muito lá. E uma das viagens eu procurei o Ginques, foi que ele me nomeou com mais seis pessoas, nomeou numa comissão provisória do Partido Comunista Brasileiro, PCB. Tá? Que até então era o PCdoB, né, que o Lúcio fazia parte, o Lúcio, o Oswaldo, onde o Chaguinha estava como, né, o cabeça, o cara que o cabeça principal, talvez o mais velho, o mais respeitado, porque era realmente. E o Chaguinha era essa pessoa. Aí criei o Partido Comunista já na legalidade aqui, já o PCB. Que época foi essa? Isso foi. Eu não lembro bem. A história eu me lembro bem assim, a cronologia dessa história aí é que me deixa meio perdido. Mas eu tenho alguns documentos em casa que eu posso ver isso depois. E aí. Vai precisar depois. Isso, eu tenho. E aí criamos o Partido Comunista Brasileiro, né? E com o tempo fui conhecendo o PCdoB. E eu não lembro agora o que aconteceu, me perdoe, mas eu não lembro o que aconteceu para eu sair do PCB. Eu saí e fui para o PCdoB, foi aí que eu acompanhei mais o Chaguinha, eu ia muito na casa dele, trocávamos livros e tudo, e tivemos assim quando ele saía, que ele vendia mudas de planta nesses carrinhos com roda de bicicleta, quadrado, ele empurrava a cidade toda, né? Vendendo aquelas mudas de planta e conversando com as pessoas né, no caminho. Ele conversava e talvez até cooptasse pessoas, né, que esclarecia sobre o partido para as pessoas nessa andança, né, pela cidade. E foi por aí que a gente se aproximou e ficamos até quando ele veio a falecer, né, e aí daí se afastamos e continuei no partido até quando começou o partido a conquistar mandatos, ele começou a se descaracterizar como um partido operário, como um partido, né, de pessoas. Foi na década de 80, isso, né? Já estava na legalidade? Foi, aí houve assim, tipo um golpe dentro do partido, né, que acabou afastando. Entrado Milhomem, né? Isso, Entrado Milhomem, Roseli Matos e tal. Quando os mandatos vieram, isso aí eu acho que mexeu um pouco a cabeça das pessoas, foram meio traídos pela vaidade, que acabou mexendo na nossa convivência dentro do partido. E as pessoas, alguns foram se afastando, outros foram se adaptando lá dentro do partido, e eu dispensei e fui fazer parte só dos movimentos, tipo o FAO, né? O FAO, que também não demorou muito eu sair, porque em 2005 nós tivemos um encontro em Altamira para tratar daquela questão da Belo Monte, da delegacia de Belo Monte, e nós fizemos um documento embasado com todas as pessoas envolvidas naquilo, que iriam ser prejudicadas com aquilo, como as etnias da beira do rio do Xingu ali, iam ser dizimadas mesmo, e ribeirinhos e tal. Fizemos um documento, todos eles participando, índios, ribeirinhos, cientistas, professores,
todos, garimpeiro, tudo que tinha ali, né, lá em Altamira. E fizemos esse documento e mandamos. Quando foi em 2007, o presidente Lula autorizou a construção da Belo Monte. Foi quando eu saí do movimento, porque, assim, eu tenho uma coisa comigo que, assim, não gosto de ser ignorado, isso me agride muito. E eu acho que ele nem leu esse documento que nós fizemos lá em Altamira e autorizou a construção da Belo Monte. Aí eu me afastei do movimento, aí fui para o Sem Terra, mas não tanto com assiduidade, eu não participo tanto. Porque eu acho que os índios, eles, inclusive em 2008, eu vi pelo jornal um índio que quase corta o braço de um técnico da Eletronorte, da Eletrogás, que foi fazer uma palestra lá sobre essa questão, né, das vantagens ou não da hidrelétrica, que na verdade vai ser a maioria da energia vai ser para exportar, não é para a gente usar, né, não tem razão para intervir na natureza assim para fazer uma usina hidrelétrica que não há necessidade, né, para a gente. E aí eu me afastei e por enquanto que a memória buscou foi isso. Bem, como eu falei anteriormente, eu conheci o Chaguinha em 1967, né, daquelas convulsões que existia após a ditadura militar, o golpe militar, né? E o que eu observei que o Chaguinha, ele um homem muito letrado, muito estudioso, um autodidata, né? Ele não tinha apenas o curso primário, daquele antigo curso primário, mas era uma pessoa que lia muito, tinha muito livro. Então ele começou, devido à assiduidade que eu ia lá, ele começou a dar livros para eu ler. Ele dizia o seguinte, que os quadros, que o partido, para se fixar, tinha que preparar quadros. Então, sempre de voltar a isso aí, tinha que estudar, batia muito, né? Então aí eu comecei a ler livros de Jorge Amado, inclusive a trilogia do Subterrâneo da Liberdade, né? Ásperos Tempos, Aguinha da Noite, Luz do Túnel. E é lá que ele focaliza, inclusive tem uma faceta lá que ele diz que aquele engenheiro que ajudava os membros do partido era na realidade o Oscar Niemeyer, né? Ele citava essas coisas. E outros, principalmente a parte social, ele colocava o Celso Furtado, a gente via Celso Furtado, né? Josué de Castro, né? Homens e Caranguejos, aquele livro famoso, Geografia da Fome, e assim foi indo, quer dizer, ele preparou a gente mais assim no campo de estudo mesmo. E é por isso que eu posso dizer que eu tenho me sido feliz de saber que participei de uma pessoa muito importante na vida e que serviu de referencial para a minha vida, tanto social, política e até cultural. Vou dizer por que cultural depois, né? Na parte política, o seu Chaga, ele fazia assim uma análise global dos fatos que ocorriam, né? Que já tiveram ocorrido, o que ocorreu, né? Por exemplo, da Revolução Cubana, né? Ele mostrava lá como é que Cuba vivia antes, no tempo do Fulgêncio Batista, o que é que os americanos ingeriam lá, que na realidade ali era uma digamos assim, era um cassino dos Estados Unidos, né? Dominado pela máfia de San Jacana e outros gangsters, né? E que Fidel, através de arregimentação da população rural, né, fez a revolução, juntamente com o Che Guevara. É aí que eu justamente vim conhecer o Che Guevara, né? E foi no ano que ele morreu, né? Mas outras análises, por exemplo, a Revolução Paraguaia, o seu Chaga sempre focalizava ali o ponto de vista dele, que é diferente do ponto de vista didático que a gente vê na escola, né? Lá, eu acho que baseado no Eduardo Galeano, no Stevanato, ele mostra que na realidade foi um genocídio que perpetrado assim pela Inglaterra. A Inglaterra, vendo que o Paraguai estava um país, né, já estava quase autossuficiente, aí começou a regimentar, a jogar
para que o Brasil, juntamente com a Argentina, fizesse a guerra. Bem, tem também, ele tem os seus contra o Solano Lopes, né? Mas ele achou que na realidade poderia ser evitado e que o Brasil foi muito mal nessa questão. Com isso a gente vê, por exemplo, a gente vendo assim o povo paraguaio, o que é que o povo paraguaio pensa, principalmente as pessoas que pensam, a gente vê assim que eles têm assim eles não têm um ódio assim do Caxias, que o Caxias na guerra ele foi, né, várias batalhas e coisas, mas eles têm um ódio do Conde D, né, o marido da princesa Isabel, porque quando o Paraguai já estava praticamente perdido, aí começaram os massacres, né? Inclusive o dia da criança no Paraguai não é o mesmo dia da criança no resto do mundo, é no dia em que o Conde D mandou, né, cercar um hospital lá que estava cheio de criança. Na realidade, no final da guerra já tinha muita criança, né? Muita criança doente, tocou fogo, e isso aí foi um massacre. Outra coisa importante também, o Conde D, falando em Conde D, é que ele vê, assim, a gente vê no próprio livro do Tiahuanaco, e que era uma pessoa assim com uma mentalidade mórbida. Ele gostava de ver degola, né? Infelizmente, o Brasil participou. Então, eu estou colocando isso aí, é o pensamento do seu Chagas em relação a isso aí, naquela época. Por exemplo, outra coisa importante, a Guerra de Canudos, né? A Guerra de Canudos é vista pela escola como um monte, né, de arregimentação de fanáticos, né, para lutar contra a coisa. É claro que tem a parte messiânica, né? O conselheiro se portava muito sobre o Dom Sebastião, aquele que morreu em Alcacerquibes, mas tinha muita parte social, tanto é que Canudos se tornou uma cidade muito grande, com escolas, com uma economiazinha, né? Mas que afetou os arredores da Bahia, principalmente os coronéis, né? E justamente aí que foi o grande problema. Os coronéis, juntamente com a própria Igreja Católica, né, que até o dinheiro dos fiéis começava a sair das paróquias, né? Então, aí deu-se o que deu-se, né? O Grande Canudos, que é tão escrito por Euclides da Cunha, né? Que eu acho que é um dos maiores clássicos. O próprio Prêmio Nobel Vargas Llosa fez a Guerra do Fim do Mundo, mas não é tão assim como Euclides da Cunha, porque lá esteve presente a importância. No mundo todo, também naquela época, eu me lembro da Guerra do Vietnã, o seu Chagas era uma pessoa assim, que ele se portava muito com a parte política. Aí eu não posso falar do seu Chagas se não for essas coisas, né? A Guerra do Vietnã, ele sempre estava acompanhando e fazia a gente acompanhar e fazia a gente se portar, né? Se posicionar. Aquela agressão que o imperialismo, é isso aí, porque que o seu Chagas era contra os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos sempre estavam defendendo, né, as ditaduras, embora se falando que era um país democrático, né, embora como o arcabouço da democracia, mas apoiando o Pinochet em 73, justamente foi na época do Engasga, né, em 1973, aí que Pinochet, inclusive, aí entra os nossos companheiros que estavam lá pelo Chile. E na Guerra do Vietnã, ele tinha um carinho especial pelo Ho Chi Minh. O Ho Chi Minh tinha assim, uma certa aparência dele, assim, uma pessoa humilde, inteligente, das massas, né? Tanto é que o Ho Chi Minh trabalhou como cozinheiro no navio, passou aqui pelo Brasil antes, né? E ele estava se preparando justamente para futuramente ser um estadista, e que foi. Também na Guerra do Vietnã ele se mostra a grande importância foi o general Dien Giap, né? Que
que na Batalha de Dien Bien Phu destroçou os franceses. E com isso deu uma autonomia ao Vietnã que depois o americano queria dominar, mas que o Ho Chi Minh, depois de morto, mas deixou um legado para o povo vietnamita, né? Então foram essas e outras, algumas as análises que ele fazia, que eu estou me reportando. Sobre o partido, ele sempre nos colocava assim, a atuação do partido sempre era clandestino. Naquela época que eu atuei era clandestino, então a gente, aquelas reuniões era aqui, depois era, digamos assim, num local, depois já era no outro local, sempre estava mobilizando, formando células, né? Mas você sempre participou da reunião do partido, desde que você entrou no partido? Participava. O partido era incipiente, né? Era pouco. O seu Chaga, por isso que O Gugel, ele participava com você? não, o Gugel não participava do partido, não era do partido. Pois é, quem que participava do partido na época? O partido eram poucas pessoas. Eu me lembro que uma vez houve uma eleição e o seu Chagas foi atrás de um representante para o MDB que levasse o nome do partido. Era o Jorge Padeiro, né? O seu Jorge, o pai do Alexandre. E tinha o Edmilson, Edir. Ele também chamavam de alemão para ele. Ele trabalhava lá no Hospital Geral. Ele, infelizmente, ele ficou louco, né? Ele é doente hoje. Depois ele abandonou totalmente e nem reconhece a gente. Conhece o alemão, não conhece? Eu vejo, ele mora por aqui por perto, assim. Ele era um dos mais atuantes. O seu Chaga praticamente estava criando ele, assim. Né? Era também, eu e o alemão eram os amigos mais próximos dele nessa época. E o alemão foi para Belém, o Edmilson, né? Foi para Belém. Quando voltou de lá, veio assim com certas ações assim que já não batia. Foi preso? Não. Você foi preso? Não, nunca fui preso. Fala um pouco mais, assim, só para a gente fechar essa parte de quem participava do partido. Sim. Se você lembra de mais alguém. E aí é interessante também. O Adelardo. Eram estudantes, se eram funcionários públicos. Ah, tá. Né? Fala um pouco das pessoas que participavam do partido. Os que participavam, o Adelardo Lima, ele é advogado e delegado de polícia. Antes de nós teve o Veríssimo, que foi presidente do Tribunal de Justiça aqui, né? Veríssimo. Ele morreu de câncer faz uns 5 anos mais ou menos. Era José Veríssimo, não sei o nome dele. Era uma das pessoas que o seu Chaga, antes de mim, assim, que o seu Chaga muito orientou para estudar e realmente a gente foi, estudou e se tornou um proeminente aqui, né? O Veríssimo. Era presidente do Tribunal de Justiça. Era algo assim. Tinha um... O Nabi não tem... Não, o pessoal do Nabi é apenas... O seu Nabi ele era apenas dono da casa onde o seu Chaga morava, né? Era um solo. Tinha muita amizade. Tinha um babá. Aldoni Araújo. Aldoni. Que é o babá. Já morreu também. E seu Aldoni era quem? Me perdoe que eu não... O Aldoni era funcionário do Banco do Brasil, base, né? Do base. Depois ele trabalhou no Banco do Banato, foi administrativo do Banato. Você vê que eram poucas pessoas, né? Estudantes, Estudante era assim, tinha alguns grupos, vinha um, depois sumiu, coisa. Eram poucos. Um comunista que era muito militante mesmo, que batalhou no tempo de estudante, foi o Montoril. Eu não sei como o nome dele. Se é Carlos Montoril, Antônio Montoril. Eu já vi alguma coisa desse momento. Antônio Montoril.
Não é aquele Antônio Montorio, não é aquele Montorio. Nilson, ele é tio do Nilson Montorio, parece. O Montorio, na campanha do Azevedo Costa, ele como militante do partido, ele estava por lá fazendo militância. Passava jornal E coisa. Era ele que fazia, entregava os jornais, né? A classe operária. Então, eu ia perguntar, o partido tinha um jornal na casa? Não, o jornal vinha de Belém. O partido não tinha nenhum jornal? Não tinha nenhum jornal, não. Nós dependíamos muito da direção central, né? Nem um folhetim, nem Não tinha. Você não tinha espaço nenhum, né? Não, a gente não tinha espaço. E basicamente, então, vocês liam livros, vários livros? Era isso. Fazíamos reuniões, né? Justamente para falar sobre o marxismo, né? Sobre isso, tem uma coisa que hoje, que o Sr. Chaga, ele defendia muito, era a ditadura do proletariado, que hoje é muito contestado, já, o próprio partido às vezes já não... Mas ele alegava o seguinte, que enquanto a burguesia, o capitalismo tiver os seus poderes na mão, os meios de produção, né, ou seja, tiver riqueza, né, não haverá um socialismo. Então, por isso que ele era a favor da ditadura do proletariado. Naturalmente que não era do mesmo jeito, não pensava do mesmo jeito que era no tempo da União Soviética, que Stalin fez aquelas barbaridades todas, né. Ele era contra essas coisas. Aliás, todo mundo é contra, né, que fez Stalin, que fez Hitler, que fez... Né. Sobre... como eu reportei para vocês, que na realidade nós éramos poucos. Eu acho que o Camilini falou uma coisa que até para entrar tinha assim um receio, né? E quem é esse cara? Então era aquele medo também, porque nós militamos no tempo da clandestinidade. Então parece que aí depois veio a legalidade, mas parece que continua os aspectos. Mas havia assim, um debate mais assim, pontual, por exemplo. Havia dentro do partido um desejo de transformar a sociedade amazônica, tipo, com projetos mais definidos contra o Estado, ações mais efetivas no meio dos trabalhadores no Amapá? Não, sempre que o partido se inseria no movimento, mas como se baseando na própria legalidade, né? Olha, tinha coisas que o Sr. Chagas não falava para nós, não sei porquê, eu acho que... havia uma, assim, por exemplo, a convivência dele com o Chagas foi de um jeito também foi um pouco diferente. Porque, olha, mais da parte intelectual dos livros, de uma visão mais, assim, histórica da situação. E eu observava muita realidade, a atualidade, assim, olhando uma transformação a partir daquilo que eu observava naquele momento. Que era no caso, eu tenho inclusive uma poesia que eu fiz para ele no dia que ele faleceu, que eu escrevo isso. A gente ficava sentado, às vezes, ali naquela meia porta da casa dele, aquelas portas que metade abria, né? A gente ficava olhando dali aqueles jovens saindo da escola Tiradentes, que era bem em frente, e observando, se a gente conseguisse, né? Olha essa criançada, foi na escola, conversando, ele sonhava comigo, assim, essa juventude com a cabeça que a gente tinha, imaginando uma revolução, imaginando uma sociedade diferente. Então a gente viajando ali, sabe, pouco pegava livro, assim, tratava de livro com ele, eu lia para lá, mas não debatia com ele sobre o livro que ele gostava, né? Ele dava livro para a gente ler, mas gostava de chamar depois, para você dizer o que tu achou, papapá, aquele... Algum desses comunistas estavam encantados com algum sindicato? Quando eu procurei para legalizar o Partido Comunista, quando veio para a legalidade, eu procurei os antigos comunistas para fazerem parte, no caso. Procurei o Periquito, Jorge Padeiro, parece que Jorge Padeiro já havia morrido. Não, Jorge Padeiro,
periquito. Padre Jorge me deu um raio lá na frente do GM, no meio da criançada lá. Você sabe o que Stalin fez na Itália, meu filho? Ele mais me esculhambou. E eu não sabia exatamente o que Stalin fez. Foi. Aí, pô, esse pessoal que vocês não são comunistas, não. O professor Gurgel, que foi meu professor no GM de inglês, também não sabia nada disso. Ia preso por assim, sei lá, firmado da cara dele. O Gurgel, ele é contestador, né? E aí foi que eu encontrei o único sindicalista, que ele era comunista sem saber, que foi o Periquito. Ele estava no auge, no garimpo, lá no Calçoene, no Lourenço, ele tinha muito, encontrou ouro lá, estava bem. E ele sentado na frente da casa dele, eu parei, fui falar para ele que eu estava atrás de legalizar o Partido Comunista e precisava desse pessoal antigo, né, para contribuir, para vir mostrar a cara, que agora estava na legalidade, que a gente podia aparecer e tal. E ele disse que ele não era comunista. Meu filho, não me coloque nisso, que eu fui prejudicado por causa disso, eu fui preso, só porque eu estava criando o sindicato dos estivadores ali. Pô, mas essa atividade de criar, organizar as pessoas, entidades, sindicato, isso é coisa de comunista, o senhor está sendo comunista sem saber. Mas eu não quero saber disso. Se você precisar, inclusive me disse, se você precisar de dinheiro, alguma coisa, eu gosto de ver sua iniciativa, sua coragem e tal, mas não me meta nisso que eu já fui prejudicado, mas ele realmente era comunista sem saber, a minha opinião. Aí tá, eu não preciso de dinheiro, eu queria só que o senhor fosse, não dá, tudo bem. Que foi no caso que o único comunista que eu encontrei foi realmente o Jorge Padeiro e o Chaguinha. Né? Mas cada um, no caso, eu fui criar o PCB porque o PCB tinha esse receio. Para entrar tinha que primeiro conversar para o pessoal que já estava na clandestinidade, sentir se a pessoa que ia entrar. Aquele receio né? Essa dicotomia aí do PCB e PCdoB. Até o seu Chaga, ele custou assimilar essa diferença. Ele falava pra gente que sempre vinha do Comitê Central, as diretrizes, né? Depois começou a já vir de maneira diferente. E quando começaram porque na realidade o seu Chaga, ele iniciou, e o grande líder que ele se baseou foi o Luiz Carlos Prestes, né? Que era do PCB. Antigo PCB, né? Então ele se lembra da coluna Prestes, coisa. E essas coisas ele incutia pra gente. Depois ele percebeu o PCB que já tinha um racha, né? O PCBom, que o pessoal chamava pejorativamente, né? O Partidão também, né? Então. Eu corrijo se eu estiver errado. Nikita Khrushchev, se não me engano, foi quem denunciou os crimes de Stalin. Justamente, foi o revisionismo, né? O revisionismo. Então, aí o seu Chaga seguiu o Pedro Pomar, né? O João Amazonas. É justamente aí que ele se definiu conosco pelo PCdoB. Qual era a relação dos governos do território com os comunistas? Como é que o governo tratava os comunistas? Olha, como ele descobriu que... eu me lembro que quando uma vez o Médici veio fazer uma viagem aqui, aí prenderam os comunistas e quem não era, foi preso o seu Chagas. Eu não vou precisar a data porque eu não me lembro bem, mas foi uma viagem que o Médici fez aqui, né? Foi preso o seu Chagas, ele estava com o carrinho dele, aí prendeu. Por quê? Porque o presidente vem passar por aqui. Aí prenderam o seu Chagas, aí prenderam o Periquito, prenderam o Jorge Padeiro, prenderam o Gurgel, que não era comunista, não tinha nada de comunista. E alguns mais, né? E, quer dizer, a relação com os comunistas era essa. Qualquer pessoa que criticasse o governo, qualquer pessoa que eles cismassem, era subversivo, era preso, não perguntavam nada. Agora, sobre o engasga, nós começando o seu Chaga, ele sempre colocava aquela técnica, que a criação do engasga foi feita pelo secretário de segurança na época, não sei o que, Campos,
não sei o nome dele, Para forçar o. para vir trazer a polícia militar para o Estado. Quer ver Aliás, para o Estado não, para o território, né? Uma justificação para então o território. Aqui. Então tinha que criar um terror, alguma coisa para justificar a criação da polícia militar. E eles criaram isso. E foi quando eu fui sentir assim o terror da ditadura sobre a organização de esquerda. Eu não digo nem os comunistas, as organizações de esquerda, que na realidade, como eu falei para vocês, os comunistas eram bem pouquinhos. Eu acho que devido ao próprio medo devido àquela clandestinidade, então eram poucos. Mas os movimentos de esquerda eram grandes. Era bem maior, né? E o seu Chaga tinha pessoas, ele sempre dizia assim, olha, não é só comunista que é contra a ditadura, também os outros partidos, né? E isso aí se configurar quando, naquele bojo, que entrou todo mundo no MDB. O seu Chaga legalmente era do MDB, que existia uma grande parcela de militantes lá no MDB, inclusive o nosso partido, o PCdoB, né? Além do seu Chagas, você lembra de mais alguém que era do MDB? Do MDB? Que era da esquerda? Da esquerda, naquela época, era o MDB todo. O MDB era um guarda-chuva, né? O MDB era um guarda-chuva da esquerda. Da esquerda.